Imagine o som. Não é barulho de trânsito, nem buzinas, nem gritos. É apenas o som rítmico, constante e hipnotizante das ondas quebrando na areia. Aquele som que deveria te trazer paz absoluta. Você está deitado em uma espreguiçadeira de madeira maciça, o cheiro de protetor solar e maresia no ar, o sol das 3 da tarde aquecendo sua pele de um jeito que faz você esquecer que o resto do mundo existe. Mas então, algo quebra esse feitiço. Um zumbido, curto, irritante, insistente. Bzzz, bzzz. É o seu celular vibrando em cima da mesinha ao seu lado, perigosamente perto da sua caipirinha suada. Você não precisa nem olhar para saber quem é. Você sente. O nome brilha na tela, pulsando como um alarme de incêndio que ninguém consegue desligar. Esposa. Não é a primeira vez que ele vibra hoje. Nem a segunda. É a 15ª chamada perdida em menos de 1 hora. Se você fosse qualquer outro homem, a maioria dos homens, sua reação seria instintiva. O coração dispararia, a garganta secaria, suas mãos tremeriam ao pegar o aparelho. Você atenderia gritando, ou chorando, ou implorando por uma explicação, desesperado para entender o que estava acontecendo. Mas você não é a maioria dos homens. Não hoje. Hoje, você olha para o telefone vibrando com a mesma indiferença que olharia para uma mosca voando longe. Você estende a mão, mas não para atender. Você desliza o dedo sobre o botão vermelho de recusar, vira o aparelho com a tela para baixo e faz um sinal para o garçom trazer outra bebida. Porque enquanto ela está lá do outro lado, provavelmente em pânico, gritando com o silêncio do outro lado da linha, você está aqui, no paraíso. E a melhor parte, ela não tem a menor ideia de onde você está. Mas calma, eu preciso te contar como a gente chegou nessa praia. Como um homem casado, fiel e apaixonado acaba tomando uma caipirinha sozinho em um resort de luxo enquanto ignora a mulher da sua vida. E se você acha que sabe o final dessa história, acredite, você não sabe. Porque o que fez ele pegar aquele avião não foi uma briga comum. Não foi ciúme bobo. Foi uma única frase. Uma frase que, se você ouvir na sua vida, eu sugiro que preste muita atenção, porque ela pode ser o início do fim. A história começa exatamente 24 horas antes, numa sala de estar que costumava ser o lugar mais seguro do mundo. Sabe aquela sensação de chegar em casa depois de um dia longo de trabalho? Você tira os sapatos, afrouxa a gravata ou a camisa, e só quer paz. Ele estava assim, sentado no sofá, assistindo a um jogo qualquer na TV, esperando ela chegar para jantarem juntos. Eles estavam casados há 5 anos. 5 anos de uma vida que ele considerava perfeita. Claro, tinham seus problemas. Quem não tem? Mas havia confiança. Ou pelo menos, era o que ele achava. Quando a porta abriu, ele sorriu. Mas o sorriso morreu antes mesmo de ele dizer oi. Ela não entrou sorrindo. Ela entrou como uma tempestade fria. Sabe quando a temperatura da sala cai uns 10 graus só com a presença de alguém? Foi isso. Ela parou na porta, ainda segurando a bolsa, com os ombros tensos, os olhos fixos nele, mas sem realmente vê-lo. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar num mar gelado, e soltou a bomba. O Marcos me ligou. O tempo parou. Marcos. O ex aquele ex. O tipo de ex que não é apenas um passado distante, mas uma sombra que pairava sobre o relacionamento deles no início, e que ele achava que tinha sido exorcizada anos atrás. Ele abriu a boca para perguntar por quê, mas ela o cortou antes que ele pudesse emitir um som. E foi aqui que tudo mudou. Ela disse, com uma voz estranhamente calma e firme, ele precisa me ver hoje à noite. Agora. É urgente e é pessoal. Você não precisa dos detalhes, então eu simplesmente não vou te dar nenhum. Eu vou lá, resolvo o que tenho que resolver, e volto amanhã. Silêncio. Um silêncio pesado, denso, que parecia preencher cada canto daquela sala. O cérebro dele tentou processar. Não precisa dos detalhes? Volto amanhã? O que isso significava? Em que universo uma esposa diz ao marido que vai passar a noite com o ex-namorado e que ele não tem o direito de saber o motivo? A raiva começou a subir, quente e rápida, mas ele a segurou. Ele olhou nos olhos dela, procurando algum sinal de hesitação, de culpa, de brincadeira. Mas não havia nada disso. Havia apenas uma frieza determinada. Uma barreira invisível que dizia, não ultrapasse. Ele se levantou devagar. Você está me dizendo que vai sair por aquela porta, encontrar o cara que quase destruiu sua autoestima anos atrás, passar a noite fora, e eu devo simplesmente aceitar isso sem perguntas? A resposta dela foi pegar a chave do carro. É exatamente isso. É um assunto meu. Confie em mim ou não, a escolha é sua. E saiu. A porta bateu. O som ecoou pela casa vazia como um tiro.
Ele ficou ali, parado no meio da sala, ouvindo o motor do carro dela se afastando na rua. A escolha é sua, ela disse. E, naquele momento, enquanto o silêncio voltava a tomar conta da casa, ele percebeu que ela estava certa. A escolha era dele. Mas ela cometeu um erro fatal de cálculo. Ela achou que a escolha dele seria entre ficar em casa chorando, imaginando o pior, roendo as unhas de ansiedade, ou ficar mandando mensagens desesperadas implorando para ela voltar. Ela achou que ele ficaria paralisado pelo medo de perdê-la. O que ela não sabia, o que ela esqueceu nesses 5 anos de conforto e segurança, é que existe um limite para a falta de respeito que um homem pode aguentar antes de sua chave virar. E a chave dele virou naquele instante. Ele não sentiu vontade de chorar. Ele não sentiu vontade de quebrar os móveis. O que ele sentiu foi uma clareza assustadora, uma calma fria e cirúrgica. Ele olhou para o calendário na parede da cozinha. Dali a 2 dias, seria o aniversário de casamento deles. 5 anos. Ele tinha planejado uma surpresa. Uma viagem para um resort exclusivo no Nordeste, tudo pago, bangalô com piscina privativa, jantares à luz de velas. As passagens estavam compradas, no nome dele. A reserva do hotel, no cartão dele. Ele olhou para as passagens impressas em cima da mesa do escritório. Depois olhou para a porta por onde ela tinha acabado de sair para encontrar o ex. E pensou, por que esperar 2 dias? Se ela podia sair sem dar explicações, ele também podia. Se ela precisava de espaço para resolver coisas com o passado, ele precisava de espaço para repensar o futuro. Ele foi até o quarto, mas não se jogou na cama. Ele abriu o guarda-roupa e pegou a mala de viagem. A mala grande. Começou a jogar roupas dentro, sem dobrar muito bem, apenas o essencial. Bermudas, camisetas, óculos de sol, o passaporte. Enquanto fechava o zíper da mala, ele sentiu algo estranho. Não era tristeza. Era poder. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava reagindo ao que ela fazia. Ele estava agindo. Ele pegou o notebook, entrou no site da companhia aérea e clicou em alterar voo. Havia um assento disponível no voo da madrugada, saindo em 4 horas. Custo da alteração? Irrelevante. Preço da dignidade? Impagável. Ele confirmou a troca. Imprimiu o novo cartão de embarque. Chamou um Uber. Antes de sair, ele fez uma última coisa. Pegou um post-it amarelo e uma caneta. Escreveu apenas 3 palavras, colou na geladeira e saiu trancando a porta. Ele não olhou para trás. Agora, corta para o aeroporto. O ambiente é aquele caos controlado de sempre. Gente correndo, avisos no alto-falante, cheiro de café caro e ansiedade. Ele está na fila do check-in, e a mão dele vai para o bolso buscar o celular. O hábito é uma coisa terrível, não é? A primeira coisa que a gente quer fazer quando está sozinho ou nervoso é checar se alguém se importa. Ele vê que não tem nenhuma mensagem dela. Nenhuma. Talvez ela esteja ocupada. Uma voz idiota e esperançosa sussurra na cabeça dele. Ocupada com o ex, a voz da razão grita de volta, dando um tapa na cara da esperança. Ele sente um frio na barriga. Será que ele está exagerando? Será que ele deveria voltar para casa e esperar? É o medo falando. O medo de jogar tudo para o alto. Mas aí ele lembra do olhar dela. Você não precisa dos detalhes. A frase ecoa como um mantra de desrespeito. Ele respira fundo, entrega o documento para a atendente e despacha a mala. Não tem mais volta. Quando ele passa pela segurança e chega ao portão de embarque, a adrenalina começa a baixar e a realidade bate. Ele está indo viajar sozinho para o lugar que seria o cenário da celebração do amor deles. Isso é triste? Patético? Ou é a atitude mais corajosa que ele já teve? Ele olha em volta, vê casais de mãos dadas, famílias rindo. Ele se sente um estranho no ninho. Mas então ele olha para o painel de partidas, destino, paraíso. E pela primeira vez na noite, ele sorri. Um sorriso tímido, mas real. O voo decola. Ele vê as luzes da cidade ficando pequenas lá embaixo. Em algum lugar no meio daquele mar de luzes, a esposa dele está com outro homem. Fazendo o quê? Conversando? Chorando? Se beijando? A mente dele tenta criar filmes de terror, mas ele fecha os olhos, coloca os fones de ouvido com cancelamento de ruído e liga uma playlist aleatória. Ele decide que, pelas próximas horas, o problema não existe. Ele está literalmente acima das nuvens, acima dos problemas. A aterrissagem é suave. O calor tropical bate no rosto dele assim que a porta do avião se abre, aquele abraço quente e úmido que te diz você não está mais no escritório. Ele pega as malas, pega o transfer para o hotel. O motorista, um senhor simpático que gosta de conversar, pergunta: veio de férias, doutor?
A esposa vem no próximo voo? A pergunta é inocente, mas fere como uma agulha. Ele poderia mentir. Poderia dizer que ela perdeu o voo, mas ele decide testar a verdade, ver qual o gosto dela na boca. Não, ele responde, olhando pela janela as palmeiras passando rápido. Minha esposa teve um compromisso inadiável, um encontro com o passado. Eu vim curtir o presente. O motorista olha pelo retrovisor, entende o recado e fica em silêncio. Respeito. Homens se entendem no silêncio. Chegando ao resort, a recepção é aquele espetáculo. Água de cocô de boas-vindas, toalhas geladas. A recepcionista sorri e confere a reserva. Senhor e senhora Silva, Bungalow Master, pacote de lua de mel, certo? Ele devolve o sorriso, mas sem mostrar os dentes. Apenas senhor Silva. A senhora Silva não vem. Pode cancelar as reservas de jantar para 2 e manter apenas para 1. Ah, e eu vou querer o pacote de massagem. Duplo, mas só para mim. 1 hora nas costas, 1 hora nas pernas. A recepcionista pisca, confusa por um segundo, mas o profissionalismo vence. Perfeitamente, senhor. E sinto muito pelo imprevisto. Ele pega a chave do quarto. Não sinta. Acho que foi o melhor imprevisto que poderia ter acontecido. Ele entra no bangalô. É incrível. Piscina de borda infinita olhando para o mar, cama king size cheia de pétalas de rosa formando um coração. Ele joga a mala no chão, vai até a cama e, com um gesto brusco, varre as pétalas para o chão. Limpa a área, abre a porta da varanda e o som do mar invade o quarto. É aqui que nós estamos agora. Ele pede a caipirinha. O sol brilha. E o celular começa a vibrar. A vibração do celular na mesinha de teca é como um inseto preso num pote de vidro. Insistente, irritante, mas impotente. Ele olha para a tela mais uma vez. Esposa. Ele sabe exatamente o que está acontecendo do outro lado da linha. Ela deve estar dirigindo de volta para casa agora, as mãos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos, o rádio desligado, o silêncio do carro sendo quebrado apenas pela sua própria respiração ofegante e pelo som da chamada caindo na caixa postal. De novo e de novo. Ele imagina a cena com uma clareza cinematográfica. Ela estacionando na garagem, correndo para dentro de casa, gritando o nome dele. Amor? Você está aí. O silêncio da casa vazia respondendo. Ela subindo as escadas, abrindo a porta do quarto, vendo o guarda-roupa aberto, os cabides vazios balançando levemente com a corrente de ar. E então, a cozinha. O post-it amarelo na geladeira. 3 palavras. Fui ser feliz. Ele sorria ao lembrar daquelas 3 palavras. Não era vingança. Era uma declaração de independência. Ele pega a caipirinha, dá um gole longo e gelado, sentindo o limão e o açúcar queimarem suavemente na garganta, e finalmente desbloqueia o celular. Não para atender, mas para colocar no modo não perturbe. Ele abre o aplicativo da câmera, aponta para os pés descalços com o mar azul turquesa ao fundo e tira uma foto. Sem filtros. A legenda? Simples. Às vezes, a melhor companhia é a própria paz. Publicar. Ele sabe que ela vai ver. Ela tem as notificações dele ativadas. Ele sabe que as amigas dela vão ver. Ele sabe que o mundo inteiro vai ver que, enquanto ela achava que ele estava sofrendo, ele estava vivendo. E isso, meus amigos, é o poder do silêncio. O silêncio não discute. O silêncio não implora. O silêncio apenas é. E é ensurdecedor para quem tem culpa no cartório. A primeira noite no resort é estranha. Jantar sozinho em um restaurante romântico é uma experiência sociológica. Os garçons te olham com uma mistura de pena e curiosidade. Os casais nas mesas vizinhas cochicham. Será que ele levou um bolo? Será que é viúvo? Ele pede um vinho caro, um prato que ela nunca deixaria ele pedir porque tem muito carboidrato, e come devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última refeição de um condenado que foi perdoado no último segundo. Ele observa os casais ao redor. Aquele casal jovem brigando baixinho porque ele olhou para a garçonete. Aquele casal mais velho que não troca uma palavra há 20 minutos, ambos presos em seus celulares. Ele percebe uma coisa fascinante, ele está mais acompanhado consigo mesmo do que muita gente ali está com seus parceiros. A solidão não é estar sozinho, é estar com alguém que faz você se sentir sozinho. E naquela noite, pela primeira vez em anos, ele não se sente sozinho. Ele volta para o bangalô. A cama king size parece um oceano de lençóis brancos. Ele se deita no meio, estrela do mar, ocupando todo o espaço. Ele dorme, um sono profundo, sem sonhos, sem acordar no meio da noite preocupado se ela chegou bem, se ela está brava, se ele disse a coisa certa.
Ele acorda com o sol batendo no rosto e o som dos pássaros. Ele pega o celular. 147 notificações. Mensagens de texto, WhatsApp, direct do Instagram, e-mails. O desespero dela escalou durante a noite. As mensagens mudaram de tom. Primeiro, a raiva. Onde você está? Isso é ridículo. Atende essa porcaria. Depois, a preocupação fingida. Aconteceu alguma coisa? Estou preocupada. Por favor, me dá um sinal de vida. E finalmente, a culpa manipuladora. Você não pode fazer isso comigo. Eu cheguei em casa e você sumiu. Eu estou passando mal. Você quer me matar do coração. Ele lê tudo com a frieza de um juiz analisando provas. Ele decide não responder. Ainda não. Responder agora seria dar a ela o que ela quer, controle. Ela quer saber onde ele está para poder ir atrás, ou para poder brigar, ou para poder se fazer de vítima. Se ele responde, ele entra no jogo dela. Se ele fica em silêncio, o jogo é dele. Ele desce para o café da manhã. Frutas tropicais, sucos, tapioca feita na hora. Ele está se servindo de café quando o celular vibra de um jeito diferente. Não é ela, é a Carla, a melhor amiga dela. A Carla é aquela amiga que adora um drama, que vive dando conselhos não solicitados e que, secretamente, ele sempre desconfiou que tinha uma pontinha de inveja do casamento deles. A mensagem da Carla pipoca na tela. Oi, fulano. A sua esposa está aqui em casa chorando horrores. Disse que você abandonou o lar, que surtou e sumiu. O que eu falo para ela? Ela está inconsolável. Disse que você nem quis ouvir a explicação dela. Amigo, me ajuda a te ajudar. Ele ri. Uma risada curta e seca. Abandonou o lar. Que termo jurídico interessante. Ele toma um gole de café e digita. Apaga. Digita de novo. Carla, bom dia. Diga a ela que o lar não foi abandonado. Ele foi liberado. Ela queria espaço para resolver coisas do passado. Lembra? Eu dei a ela o estado inteiro de espaço. E diga também que estou ótimo. A propósito, esse suco de graviola está divino. Enviar. Ele anexa a foto da mesa de café da manhã com o mar ao fundo. Ele imagina a cara da Carla recebendo aquilo. O choque, a indignação e, claro, a fofoca imediata que ela vai correr para contar. Ele sabe que em 5 minutos a esposa vai saber. E é exatamente isso que ele quer. Ele quer que ela saiba que a narrativa de coitadinha abandonada não vai colar. O dia passa devagar, num ritmo preguiçoso. Ele faz a massagem que agendou. Ele nada na piscina. Ele lê um livro que comprou no aeroporto e que queria ler há meses. Ele começa a perceber detalhes que tinha esquecido sobre si mesmo. Ele gosta de água de cocô sem açúcar. Ele gosta de ler ficção científica. Ele gosta de ficar em silêncio olhando para o nada. Coisas pequenas que foram soterradas pela rotina de tentar agradar outra pessoa. No final da tarde, ele volta para o quarto para pegar o protetor solar e vê algo que faz seu estômago dar um nó. Não é uma mensagem dela. É uma notificação do iPad. Ele tinha esquecido completamente. Eles compartilhavam uma conta na nuvem para fotos e arquivos, e o iPad antigo, que ele trouxe na mochila de mão quase sem pensar, estava sincronizado. A notificação dizia: 3 novos itens adicionados ao álbuns compartilhados. Ele congela. A curiosidade humana é uma força da natureza. Ele sabe que não deve olhar. Ele sabe que o que vai ver pode estragar a paz que ele conquistou nas últimas 24 horas. Mas ele precisa saber. Ele precisa ter certeza de que não está louco, de que não está sendo injusto. Ele senta na beira da cama, com a toalha ainda úmida no ombro, e abre o iPad. As fotos carregam lentamente na internet do hotel. A primeira foto é inócua. Uma selfie dela no espelho do elevador, vestida para matar. Aquele vestido vermelho que ele adorava. Maquiagem impecável. Ela não parecia uma mulher indo resolver um problema doloroso e urgente. Ela parecia uma mulher indo para um encontro. O coração dele acelera. A segunda imagem não é uma foto. É um print. Um print de uma conversa de WhatsApp. O nome no topo é Marcos Ex. Ele dá zoom. A data é de ontem, horas antes dela chegar em casa e soltar a bomba. A conversa no print é curta, mas brutal. Ela diz: ele não desconfia de nada. Vou dizer que é uma emergência familiar ou algo assim. Preciso te ver. Ainda sinto que não terminamos o que começamos. A resposta do Marcos: você é casada. Não complica as coisas. A réplica dela, que fez o sangue dele gelar nas veias. Casada no papel, meu coração nunca saiu daquela época. Só me dá uma chance de provar. Se a gente se acertar hoje, eu cancelo a viagem de aniversário com ele amanhã. Invento uma doença, qualquer coisa.
Só diz que sim. Ele solta o iPad na cama como se tivesse queimado a mão. O ar parece faltar no quarto. Não foi apenas um encontro. Não foi apenas uma conversa. Foi uma entrevista de emprego para voltar a ser amante. Ela estava disposta a jogar 5 anos no lixo, a cancelar a viagem que ele planejou com tanto carinho, tudo por uma chance, uma mísera chance, de voltar para o passado. E o pior? O que dói mais não é a traição em si, é a premeditação, é o cálculo frio. Inventa uma doença. Ela ia mentir na cara dele, no dia do aniversário de casamento, para ficar com outro. A raiva volta, mas agora ela é diferente. Não é mais aquela raiva quente e impulsiva. É uma raiva fria, sólida, pesada como chumbo. Ele se levanta e vai até o frigobar. Pega uma garrafa de água com gás. Bebe um gole. Ele precisa pensar. Ele tem a prova. Ele tem a arma do crime digital nas mãos. Mas o que fazer com ela? Mandar para ela agora? Olha o que eu descobri. Sua mentirosa? Não. Isso seria amador. Isso daria a ela a chance de inventar mais desculpas, de dizer que foi um momento de fraqueza, que ela estava confusa. Ele precisa de mais. Ele precisa saber o final da história. O que aconteceu no encontro? Por que ela voltou para casa chorando? Por que ela está desesperada atrás dele agora? Ele volta para o iPad. Tem mais um item. Um áudio. Um arquivo de voz gravado no aplicativo de notas. Por que ela gravaria um áudio? Talvez fosse um rascunho de mensagem que ela não teve coragem de enviar. Ou talvez fosse um registro de uma conversa. O dedo dele paira sobre o botão de play. Ele sabe que, assim que apertar aquele botão, não haverá mais volta. A inocência, ou o que restava dela, morrerá naquele instante. Ele respira fundo, fecha os olhos e aperta o play. Aquele áudio. Aquele maldito áudio. Ele durava exatos 32 segundos, mas parecia conter uma eternidade de humilhação. O dedo dele tremeu antes de tocar na tela. Ele podia simplesmente deletar, ignorar, fingir que aquilo nunca existiu e voltar para a piscina. Mas a dúvida é um câncer. Ela corrói a alma se você não a extirpa pela raiz. Ele apertou o play. A voz dela soou metálica, embargada, trêmula. Não era a voz da esposa confiante que saiu de casa batendo a porta. Era a voz de uma adolescente desesperada. Amiga, sou eu. Me atende, pelo amor de Deus. Eu tô no carro, saindo do restaurante. Ele nem olhou na minha cara direito. Eu disse que largava tudo, disse que o meu casamento era morno, que eu nunca esqueci ele. Sabe o que ele respondeu? Ele riu. Ele riu da minha cara e disse que não queria problemas com o marido corno. Ele disse que eu era diversão para uma noite, não para a vida toda. Eu me senti um lixo. Eu tô voltando para casa. Vou fingir que fui ver minha mãe, que ela passou mal. O corno do meu marido vai acreditar, ele acredita em tudo. Me ajuda, tô me sentindo suja. O áudio terminou. O silêncio no bangalô era absoluto, quebrado apenas pelo som distante das ondas que agora pareciam bater com mais violência nas pedras. Ele ouviu de novo. E de novo. O corno do meu marido vai acreditar, ele acredita em tudo. A frase coava como um tapa. Não, pior que um tapa. Um tapa arde e passa. Aquilo era uma facada nas costas, daquelas que giram a lâmina. Ela não voltou porque amava ele. Ela não voltou porque se arrependeu. Ela voltou porque foi rejeitada. Ela voltou porque o plano a falhou miseravelmente e ele, o marido fiel, o parceiro de 5 anos, era apenas o prêmio de consolação, o porto seguro onde ela podia atracar seu barco furado enquanto lambia as feridas causadas por outro homem. Ele se levantou e foi até o espelho do banheiro. Olhou para o próprio rosto. Viu as linhas de expressão, o cabelo começando a grisalhar nas têmporas, os olhos cansados. Ele acredita em tudo. Ele sentiu nojo, não dela, mas de si mesmo, de ter sido tão cego, tão complacente, tão disponível. Ela tinha razão em uma coisa, ele sempre esteve ali, disponível, previsível, seguro, e foi exatamente essa segurança que a fez perder o respeito. Ninguém respeita o que tem garantido. Ninguém valoriza a água até o poço secar. E naquele momento, olhando seu reflexo no espelho daquele banheiro luxuoso a quilômetros de casa, ele decidiu. O poço secou. Não haveria mais água para quem só vinha beber quando as outras fontes estavam fechadas. Ele voltou para o quarto e fez algo que nunca imaginou fazer. Ele salvou o áudio, salvou o print, fez backup em 3 lugares diferentes. Aquilo não era mais apenas uma dor emocional, era munição, era a carta de alforria dele. Ele pegou o celular. As mensagens dela continuavam chegando. O tom agora era de pânico absoluto. Amor, por favor, a Carla me disse uma coisa horrível. Disse que você foi embora.
Isso não é verdade, né? Você tá na casa de algum amigo? Vamos conversar. Eu te amo. Eu errei em sair daquele jeito, me perdoa. Eu te amo muito. Ele leu eu te amo e sentiu vontade de vomitar. O eu te amo dela valia tanto quanto uma nota de R$ 3. Era falso. Era utilitário. Ela amava o conforto que ele proporcionava. Ela amava a casa. Ela amava a segurança financeira. Ela não amava o homem. Se amasse, não teria se oferecido para outro na véspera do aniversário de casamento. Ele desligou o celular. Não, ele não ia responder hoje. Deixa-la suar. Deixa-la sentir o frio da cama vazia. Deixa-la olhar para as paredes daquela casa que ele pagou e sentir o vazio. O sofrimento dela agora era o único remédio para a dor dele. Ele pediu o jantar no quarto. Lagosta, champanhe. Comeu assistindo a um filme de ação, rindo das explosões, se sentindo estranhamente leve. No dia seguinte, o sol nasceu com uma promessa de renovação. Era o dia oficial do aniversário de casamento deles. A data que deveria ser celebrada com beijos e juras de amor eterno. Ele acordou cedo, fez uma corrida na praia, sentindo a areia firme sob os pés descalços. O corpo dele estava ali, mas a mente estava a 1000 quilômetros de distância, arquitetando o próximo passo. Ele sabia que não podia ficar naquele resort para sempre. Ele tinha que voltar. Tinha que enfrentar a realidade. Mas ele voltaria diferente. O homem que embarcou naquele avião tinha morrido. O homem que voltaria seria outro. Mais frio, mais duro e, paradoxalmente, mais vivo. Quando voltou para o quarto, o celular tocou. Não era mensagem. Era uma ligação. Da sogra. A mãe dela. Ele hesitou. Ele gostava da sogra. Ela sempre o tratou como um filho. Mas ela certamente estava ligando para defender a filha. Ele atendeu. Alô, Dona Maria. A voz do outro lado estava chorosa. Meu filho, o que está acontecendo? Minha filha está aqui em casa, dopada de calmantes. Ela disse que você sumiu, que abandonou ela. Pelo amor de Deus, me diz que você está bem. Ele respirou fundo. A sogra não tinha culpa da filha que criou. Ou talvez tivesse, mas não era hora para isso. Dona Maria, eu estou bem. Estou ótimo, na verdade. Estou nas férias que eu paguei para nós dois. Mas sua filha preferiu tentar a sorte com o passado dela. Pergunte a ela sobre o Marcos. Pergunte por que ela foi encontrá-lo ontem à noite. E depois me ligue de volta se a senhora ainda achar que eu sou o vilão. Silêncio na linha. O Marcos? Aquele traste. A voz da velha mudou. De chorosa para incrédula. Ela foi ver ele? Mas ela me jurou que... Ele a cortou, gentilmente. Dona Maria, a senhora é uma mulher boa. Mas sua filha fez escolhas. E escolhas têm consequências. Eu volto em 4 dias. Até lá, peço que a senhora cuide dela, porque eu não vou mais cuidar. E desligou. A sensação de colocar limites era viciante. Era como musculação. Doía no começo, mas depois você se sentia mais forte. Ele passou o dia comemorando o aniversário. Fez um passeio de barco. Mergulhou com peixes coloridos. Tirou fotos. Muitas fotos. E postou todas. Em cada legenda, uma farpa sutil. A liberdade tem cor de azul marinho. Celebrando a vida e os livramentos. Às vezes Deus tira algo de você para te dar algo melhor, paz. Ele sabia que ela estava vendo. Ele sabia que cada foto era uma facada no ego dela. E ele não se sentia culpado. A culpa é um sentimento inútil quando você é a vítima. Ele estava apenas devolvendo a energia que recebeu. Lei do retorno. Ação e reação. Newton aplicável aos relacionamentos. No final da tarde, ele estava no bar da piscina quando uma mulher se aproximou. Bonita, elegante, sozinha. Posso sentar aqui? A vista é melhor desse ângulo, ela disse, sorrindo. Ele olhou para ela. Em outra vida, ele teria dito desculpe, sou casado, mostrado a aliança e se afastado. Mas a aliança não estava mais no dedo. Ela estava guardada no fundo do cofre do quarto, fria e sem vida. Ele olhou para a mulher. Sorriu. Fique à vontade. A vista é realmente espetacular. Eles conversaram. Conversa leve, sem compromisso. Ela era advogada, divorciada, estava ali para descansar depois de um caso difícil. Ela notou o olhar dele, um olhar de quem carrega um peso, mas tenta disfarçar. Você tem cara de quem está fugindo de alguma coisa, ela disse, perspicaz. Não fugindo, ele corrigiu, girando o gelo no copo de uísque. Me reencontrando. Digamos que eu descobri que estava vivendo um filme, mas eu era apenas o figurante na vida da protagonista. Decidi assumir a direção. Ela riu, um som gostoso e genuíno. Gostei disso. Assumir a direção.
E qual é o gênero desse novo filme? Ação? Drama? Ele olhou para o mar, o sol se pondo pintando o céu de roxo e laranja, cores violentas e belas. Acho que é um renascimento. Daqueles filmes onde o herói apanha no começo, quase morre, mas no final se levanta mais forte. E, quem sabe, encontra uma nova protagonista. Ela sustentou o olhar dele. Havia um convite ali. Não sexual, não imediato, mas um convite para a possibilidade. A possibilidade de que a vida não tinha acabado. De que havia outras histórias, outras pessoas, outros sorrisos que não escondiam mentiras. Eles jantaram juntos. Riram. Falaram sobre viagens, sobre política, sobre vinhos. Ele não tocou no nome da esposa. A esposa não existia naquele jantar. Ali, ele era apenas um homem interessante conversando com uma mulher interessante. E quando a noite acabou, e ele voltou para o bangalô sozinho, ele percebeu algo fundamental. Ele ainda era capaz de sorrir. Ele ainda era capaz de encantar. Ele não era o corno do áudio. Ele era um homem livre. E isso era perigoso, para ela. Os dias seguintes passaram num borrão de sol e autodescoberta. A cada dia, a imagem dela ficava um pouco mais borrada na mente dele. A dor aguda da traição ia se transformando numa cicatriz latejante, mais suportável. Mas o tempo de voltar se aproximava. O voo de volta estava marcado. A volta para a cena do crime. Ele começou a preparar o terreno. Ligou para um amigo advogado. Ricardo, preciso de um favor. Papelada de divórcio. Quero tudo pronto para quando eu pousar. Separação total de bens. Graças a Deus a gente assinou isso. A casa é financiada no meu nome. Ela sai. O carro é dela. Ela fica. Quero resolver isso rápido. Sem litígio se possível, mas com guerra se necessário. O amigo tentou argumentar, dizer para ele pensar bem, esfriar a cabeça. Minha cabeça nunca esteve tão fria, Ricardo. A temperatura é zero absoluto. Só prepara a papelada. Ele desligou e começou a fazer as malas, dobrando as mesmas roupas que jogou de qualquer jeito dias atrás. Mas agora ele dobrava com cuidado, com precisão. Ele estava organizando a bagagem, assim como estava organizando a vida. Fechou a mala. Olhou para o quarto pela última vez. Obrigado, ele sussurrou para as paredes. Aquele quarto tinha sido um santuário, um casulo. Agora, a borboleta, ou melhor, o falcão, estava pronto para voar de volta e caçar. No aeroporto de volta, a sensação era oposta à da ida. Na ida, ele era um fugitivo. Na volta, ele era um general retornando para a batalha final. Ele ligou o celular assim que o avião pousou. Centenas de mensagens. Mas uma chamou a atenção. Uma mensagem de voz dela, enviada horas antes. Ele colocou o telefone no ouvido enquanto esperava a mala na esteira. A voz dela estava diferente. Cansada. Derrotada. Eu sei que você está voltando hoje. Eu vi o horário do voo no e-mail compartilhado. Eu vou estar te esperando. Não me expulsa, por favor. Me deixa falar. Me deixa olhar no seu olho e explicar. O que eu disse naquele áudio, eu estava com raiva, eu estava confusa. Não é verdade. Eu te amo. Por favor, volta para casa. Ele guardou o celular no bolso. Volta para casa. Ela ainda achava que a casa era dela. Ela ainda achava que tinha algum poder de barganha. Ela não entendia que a casa agora era apenas um imóvel. O lar tinha deixado de existir no momento em que ela saiu para encontrar o Marcos. Ele pegou a mala na esteira. Pesada. Sólida. Ele caminhou em direção à saída, onde a multidão aguardava os passageiros. Corações batiam forte. Abraços de reencontro aconteciam ao redor. Mas ele não procurava abraço. Ele procurava um fim. E lá estava ela, parada perto da grade de desembarque. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 5 dias. Olheiras profundas, sem maquiagem, o cabelo preso de qualquer jeito, vestindo uma camiseta velha dele. Golpe baixo, tentando apelar para a familiaridade, para a nostalgia. Ela ouviu. Os olhos dela se encheram de lágrimas instantaneamente. Ela deu um passo à frente, abrindo os braços, pronta para encenar a esposa arrependida e sofredora. Ele não parou. Ele não sorriu. Ele continuou andando, arrastando a mala de rodinhas que faziam barulho seco no chão de granito. Ele foi direto na direção dela, mas não para abraçá-la. Ele parou a meio metro de distância. O cheiro dela, aquele perfume que ele conhecia tão bem, invadiu as narinas dele. Mas não trouxe amor. Trouxe enjoo,